Oi, pessoal. Quando a gente começa a ter uma busca espiritual, eu acredito que a primeira coisa que a gente deva pensar seja a questão do equilíbrio. A busca espiritual em si, ela não tem sentido se ela não for aplicada na materialidade. De um lado a gente tem o espírito, do outro lado a gente tem a matéria. Ou seja, a gente veio para esse plano para viver a espiritualidade, para colocá-la em prática. Então, a busca espiritual, se ela for simplesmente espiritual, ela acaba não tendo sentido nenhum. A gente deve compreender que a gente é corpo, é alma, é espírito. De um lado a gente tem umas necessidades, de outro a gente tem outras, e que na verdade tudo isso deve ser conciliado. Quando a gente consegue conciliar o corpo, a alma e o espírito, quando a gente consegue conciliar o nosso eu interno com a nossa personalidade, aí sim, com certeza, a gente consegue atingir um equilíbrio e esse equilíbrio acaba se traduzindo num aspecto bastante importante para nós, que é o aspecto da saúde. A saúde, ela aparece no nosso mapa astral de um modo bastante interessante. Ela vai aparecer num eixo entre dois signos. De um lado nós temos o signo de Virgem e de outro lado nós temos o signo de Peixes. Ou seja, a Virgem representando a perfeição, representando aquilo que é metódico, que é exato, que é perfeito. E do outro lado nós temos o signo de Peixes, que representa a fragilidade, representa o não controle das coisas, né? Entre outras coisas, né? O que é interessante é que nesse eixo nós temos de um lado o perfeito e de outro lado o imperfeito. Ou seja, é necessário que a gente tenha o contato com esses dois lados para que a gente possa realmente atingir o equilíbrio. Esse perfeito vai acabar se traduzindo na saúde, que é o tema também da casa de Virgem no nosso mapa astral, e o imperfeito, entre aspas, vai acabar se traduzindo na casa 12, que é a casa das doenças, a casa das enfermidades. O que acontece na maioria das vezes quando a gente nota que esses aspectos eles estão bem realçados no mapa, ele vai acabar nos dizendo que muitas vezes é necessário que a gente entre em contato com a doença para que a gente tome consciência das nossas imperfeições, das nossas inseguranças, para que a gente passe a revisar as coisas de uma outra maneira. Muitas vezes é necessário que entremos em contato com a doença para que a gente desenvolva empatia pelas outras pessoas. Isso é fundamental para que a gente possa progredir espiritualmente, para que a gente possa ser equilibrado espiritualmente. Caso contrário, ou a gente vira um fanático, ou a gente vira uma pessoa assim muito radical em termos dogmáticos, que vai começar a exigir muito de si e muito dos outros, e acabam sendo verdadeiros tiranos, verdadeiros ditadores espirituais. Não há como a gente falar em saúde sem que a gente fale em doença. Assim como não há como falar em doença sem falar em saúde. É o tema desse eixo. Esse eixo ele acaba nos levando de um ponto para o outro. Se a gente for associar esse eixo à ideia do Tao, do Yin, do Yang, onde começa um e onde termina outro, a gente percebe que esses dois valores eles são extremamente importantes que a gente possa vivenciá-los para que a gente aprenda realmente os nossos limites, para que a gente aprenda uma série de coisas que eles têm para nos ensinar. Muitas vezes as doenças que nós atravessamos, elas são os nossos mestres. Por quê? Porque elas vêm a nos avisar alguma coisa. Todas as vezes que o equilíbrio é rompido, aquele equilíbrio primordial que eu falei no começo dessa narrativa, corpo, alma e espírito, alguma coisa vai acontecer, algo vai se manifestar no nosso organismo, nos avisando que existe alguma coisa errada. E, na maioria das vezes, as questões das doenças, elas vão ser usadas dessa maneira. O corpo fala.
o corpo vai usar dessa ferramenta, o nosso inconsciente vai usar dessa ferramenta para entrar em contato com o nosso mental racional e a gente reveja aquilo. Uma vez que a gente, nem sempre racionalmente a gente quer resolver essa questão, né? A gente procura tomar um remédio e pronto, né? A partir do momento que eu tomo o remédio, eu teoricamente estaria curado ou já teria resolvido a questão, quando na verdade não, né? Nós sabemos que enquanto a gente não mudar o nosso comportamento, enquanto a gente não mudar a nossa atitude, enquanto a gente não mudar o nosso modo de ver as coisas, numa probabilidade muito alta, nós voltaremos a ser vítimas daquela doença ou daquela enfermidade, que ela está nos mostrando aquilo que deve ser trabalhado, aquilo que deve ser cuidado. A doença acaba sendo um mestre. Ela acaba sendo uma maneira que o nosso corpo tem para nos avisar de que existem coisas que nós precisamos rever, precisamos trabalhar, principalmente quando essas doenças são crônicas, que acabam indicando que o nosso comportamento precisa ser mudado urgentemente. Tá? Comportamento, atitude, pensamento, sentimento e uma série de coisas. Ela vai ter a capacidade, portanto, de nos colocar em contato com o nosso inconsciente. E a partir do momento que nós entramos em contato com o nosso inconsciente, de um certo modo nós estamos entrando em contato com a nossa sombra. Por que que isso existe? Por que que isso está lá? Mais importante é entender o que acontece comigo que eu permito que isso aconteça. Essa é uma pergunta interessante de ser feita. As pessoas falam muito em autoconhecimento, só que esse autoconhecimento ele acabou sendo uma das coisas desvirtuadas, como tantas outras que a gente vem comentando aqui. A pessoa ela imagina que o autoconhecimento basta ela saber que ela tem chakras, que ela tem corpos, e o que ela pertence à hierarquia essa ou à hierarquia aquela. Pronto, eu já me conheço, eu já sei meu lugar no mundo. Só que a coisa não é bem assim. Os nossos corpos, na verdade, estão ligados com os nossos chakras, estão ligados com o nosso sistema glandular. E o que acaba sendo interessante, esse sistema glandular ligado a órgãos. Esses órgãos, eles estão associados a sentimentos. A gente tem a raiva associada ao fígado, por exemplo, o medo associado aos rins, a tristeza associado aos pulmões, o apego associado aos intestinos. Ou seja, a partir do momento em que a gente tem alguma enfermidade relacionada a algum desses órgãos, o nosso organismo já está avisando. Por que você está dessa maneira? Por que você se permite a raiva? Por que você se permite o medo? Por que você se permite o apego? Onde que está o ponto que isso precisa ser visto, isso precisa ser revisado? Caso contrário, a gente acaba sofrendo. A partir do momento, lembram daquela frase, né? A partir do momento que a gente mente para nós, a gente acaba sofrendo. E quando a gente começa a ocultar que eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho outra coisa, eu sou as tais das afirmações, né? Eu fico repetindo, eu sou perfeito, eu sou perfeito, eu sou perfeito, né? Achando que só de repetir essa frase a gente vai atingir a perfeição, quando na verdade o que a gente precisa é entrar em contato com as nossas imperfeições, o que a gente precisa é encarar a nossa verdade, as nossas falhas, as nossas inseguranças, os nossos medos. E o que é mais importante é que a gente entenda por que eles estão ali e onde que a gente permite que eles aconteçam. Aí começa a haver o autoconhecimento. Caso contrário, o autoconhecimento ele acaba dentro dessa ideia de chakras, corpos, etc., ele acaba sendo uma coisa muito parecida com o tipo, eu sei que eu tenho fígado, eu sei que eu tenho coração, eu sei que eu tenho intestino, eu sei que eu tenho pulmão. Então, a partir do momento em que eu ler num livro de anatomia qualquer, o funcionamento do coração, o funcionamento do fígado, o funcionamento do rim, eu estarei me conhecendo. E, na verdade, a gente sabe que não é isso.
Na verdade, o funcionamento dos órgãos ele é importante, que a gente saiba, mas a principal questão que a gente está comentando aqui é como aquilo é ativado, ou a gente permite que aquilo seja ativado e que de uma certa forma se transforme numa doença, se transforme numa enfermidade, que vai fazer com que a gente seja obrigado a rever aquele ponto. Caso contrário, se a gente não rever aquele ponto, a gente vai acabar ficando com essa lição atrasada e tendo que resolvê-la pelo bem ou pelo mal. Né? Ou muda ou morre. Acaba sendo mais ou menos uma questão desse tipo. A questão da cura, dessa maneira, ela acaba sendo uma questão de autoconhecimento. E a partir do momento em que a gente realmente se conheceu, a gente consegue curar aquelas questões todas que estão relacionadas com aquele fator que acabou sendo trabalhado conforme a gente acabou de falar. É interessante a gente perceber isso. Por quê? Porque hoje eu vejo assim com muita preocupação os cursos de cura. Tem muita gente, infelizmente, que eu conheço, que não tem ideia de planos, não tem ideia de corpos, não tem ideia de veículos, não tem ideias de pensamento, de nada. E essas pessoas, elas acabam fazendo um curso de um final de semana de reiki, ou de benzimento, ou de coisas desse tipo, e elas acabam partindo já colocam, né, o anúncio que elas estão fazendo curas, que estão trabalhando com esse tipo de coisa, né? E é claro, cobrar, né? E o que acaba acontecendo é que por mais que essa pessoa ela tenha esse poder, ou ela tenha esse dom, né, que muitas pessoas têm o poder, têm o dom, isso precisa ser desenvolvido. Um dom não significa que a gente, a partir do momento de alguma coisa que eu tenho, e que aquilo está pronto dentro de mim. O dom ele precisa ser trabalhado, o dom ele precisa ser desenvolvido, e para que a gente compreenda realmente até onde a gente pode ir com aquele dom, com aquela percepção. Não adianta a gente... Aí volta para o eixo, peixes virgem. Não adianta a gente ter uma compaixão e sair aí curando todo mundo, que a gente não vai estar fazendo um trabalho realmente de compaixão para com as pessoas. Por quê? Porque é necessário que aquela pessoa ela compreenda a origem daquele mal que ela tem, e ela tem oportunidade de se conhecer, ela tem oportunidade de se curar daquilo. Aí, nesse caso, a grande questão, sim, se a pessoa ela tem o dom de aliviar a dor de alguém, né? A gente não vai falar, vire as costas para o sofrimento do outro, muito pelo contrário, mas a questão seria orientar a pessoa a lidar com isso, ela perceber o que precisa ser transformado. A questão, aí volta aquela questão do equilíbrio físico, emocional, espiritual, tá? A questão da alimentação, a questão das emoções e a questão da fé que a pessoa precisa ter para tudo isso, a fé, inclusive, para com ela mesma. É bastante curioso a gente perceber, né? Aí passa para o outro lado, o lado virginiano. O lado virginiano ele estabelece uma dieta e ele fala assim, basta seguir rigorosamente essa dieta que as coisas estão resolvidas. E o que acaba sendo curioso dentro de tudo isso, aquela questão dos órgãos que a gente comentou. Então, por exemplo, as pessoas elas falam assim, basta ingerir alimentos alcalinos que eu não vou adquirir essa ou aquela doença, eu vou aumentar a minha imunidade, assim por diante. Quando, na verdade, o medo e a raiva, eles tornam o nosso organismo bastante ácidos. Ou seja, mesmo que eu tenha uma alimentação alcalinizante, através da minha atitude, eu estou transformando o meu organismo em ácido, e uma vez o organismo ácido, ele vai acabar tendo condições de ser melhor hospedeiro de uma série de doenças
vírus, bactérias, coisas desse tipo, né, que gostam do organismo com essa atitude. Ou seja, não adianta a gente ficar no espiritual pisciano de um lado, assim como não adianta a gente ficar na questão racional virginiana do outro, e sim a gente aprender a fazer um balanço entre essas duas coisas. E o balanço entre essas duas coisas, entre esses dois pontos, ele está no nosso plano emocional. É o nosso plano emocional que precisa encontrar o equilíbrio, é o nosso plano emocional que precisa atuar ou precisa nos ajudar para que a gente possa entender o que o lado racional tem a nos dizer e o que o nosso outro lado, o nosso lado espiritual tem a nos dizer também. Isso daí acaba sendo a causa de tudo, né? A grande questão do sofrimento humano, ela está relacionada à questão emocional, que foi aquela que ficou incompleta por conta da queda lunar e tudo aquilo que a gente vem falando aqui no canal. Até os grandes mestres, eles adoecem num determinado momento da vida. Por que eles adoecem num determinado momento da vida? Sabe, talvez por conta da excessiva compaixão para com os outros, que acaba fazendo com que os outros, de certo modo, eles não cresçam, e isso acaba fazendo com que esses mestres, eles acabem adoecendo, eles acabem assumindo para si os desequilíbrios dos outros, porque infelizmente eles só serão reconhecidos a partir do momento em que eles fizerem esse tipo de coisa. Os avatares, eles vêm sempre fazendo milagres, eles vêm fazendo curas. Parece que as pessoas elas só reconhecem o espiritual a partir do momento em que o espiritual ele tem que fazer, de certo modo, uma demonstração de poderes atuando dentro dessa questão de cura. Isso, por conta dessa necessidade, é que esses seres eles acabam adoecendo. Sabe, quase todos os mestres que a gente conhece, depois eles têm problemas de saúde. E o problema de saúde, nesse caso, não é deles, mas sim o problema daquelas pessoas que acabaram rodeando eles, acabaram se aproximando deles e que, de certo modo, acabaram não crescendo, acabaram não evoluindo. Volto a dizer, a gente não deve virar as costas para o sofrimento de ninguém, mas, por outro lado, também, a gente não deve ficar socando as coisas para essas pessoas, né? Dogmas e coisas desse tipo. A gente tem que aprender a como ajudá-las realmente a se conhecerem, a se perceberem. E, muitas vezes, é interessante que essa pessoa, às vezes, ela só precisa ter alguém com quem desabafar. Ela precisa ter alguém que compreenda aquilo que ela está passando. Sabe, às vezes as pessoas elas sofrem em silêncio e é muito comum, a partir do momento em que a gente percebe que aquela pessoa ela está precisando desabafar alguma coisa e a pessoa ela se sente à vontade e ela diz assim, poxa, encontrei alguém que me ouve. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes muito mais importante do que a gente ficar manifestando superpoderes, né, que a gente adquiriu num curso de fim de semana, que a gente escute a pessoa e que a gente seja capaz de dar uma orientação correta, sensata, equilibrada, dizendo para ela realmente qual que é a melhor maneira que ela pode se cuidar para que aquela doença não volte e assim por diante. Tá, como vocês percebem, né? A gente não pode descartar o médico, mas a gente também não pode ficar do outro lado só, pensando no curandeiro, no benzimento. É necessário que a gente encontre um meio termo para isso. Né? Caso qualquer um desses lados, eles acabam sendo os extremos, e todos os extremos devem ser evitados. Quando a gente começa a se perceber, quando a gente começa a entender o que aconteceu comigo que de repente eu fiquei dessa maneira, o que aconteceu comigo
quando eu permiti que tal coisa ocorresse, o que aconteceu comigo? Né? Onde que está o portal dentro de mim? Onde que está a passagem? Onde que está a palavra de passe que faz com que essas coisas elas se manifestem? Uma vez eu fiz um tratamento com homeopatia e eu eu percebi que haviam coisas bastante interessantes. Aliás, a homeopatia é bastante interessante, o floral é bastante interessante. Por quê, né? Porque eles vão colocar uma lente de aumento naquela questão. As pessoas às vezes têm a falsa ideia de que o floral e a homeopatia eles vão funcionar como uma alopatia, que a gente toma um comprimido e aqueles sintomas desaparecem. Essas outras medicinas elas vão fazer com que a nossa atenção voltada à causa daquela questão ela fique aumentada. E a partir do momento em que a gente vai percebendo isso, então aqueles sintomas vão se repetindo. A gente vai percebendo quais são os gatilhos que fazem com que essa ou aquela enfermidade ela acabe acontecendo, ela acabe sendo disparada. Isso é muito bonito. Eu lembro de um determinado momento em que eu estava, né, com uma questão que todo mundo tem, né? Aliás, o meu aprendizado teve muito a ver com questões de doenças, né? E o que acabou acontecendo, né? Num instante que eu ouvi a palavra não, você não pode, naquele mesmo momento na minha pele, assim, levantou um vermelhão, tipo alergia, sabe? Eu precisei, aquilo me chamou a atenção. E aí então eu fui voltando nas minhas memórias e acabei encontrando a origem desse não. E a partir do momento em que eu encontrei a origem desse não, e aquela alergia, ou aquele vermelhão que eu tinha de pele, urticária, né? Aquilo acabou não acontecendo mais. Assim como meus problemas de coluna e outros que eu já tive, né? A partir do momento em que a causa ela foi identificada, os problemas eles desaparecem. Mas não desaparece por magia, né? Porque dá um trabalho muito grande para a gente trabalhar a causa da doença, porque a gente precisa desarmar o gatilho que dispara essa doença. E para isso, muitas vezes, a gente vai acabar... ela vai começar a repetir com maior intensidade. E o meu grande amigo, que me ensinou astrologia, ele era médico homeopata, e ele dizia o seguinte, ele falava, quando algo começa a repetir muito nas nossas vidas, é sinal de que a cura está próxima. Isso serve tanto para a saúde, isso serve para os nossos problemas pessoais, isso serve para um monte de coisas nas nossas vidas. Toda vez que algo começa a repetir mais intensamente, presta atenção, o que está acontecendo, por que aquilo está repetindo, e a partir desse momento a gente encontra a oportunidade de curar aquilo da melhor maneira possível. A gente encontra a oportunidade de ter a cura definitiva daquela questão, ou pelo menos uma cura já tipo 90%, o que já acaba sendo uma grande coisa, porque sempre existem alguns resquícios a serem tratados e a serem trabalhados. Vocês percebem essa viagem dentro da gente, evitando os extremos, evitando os excessos, essa viagem voltada para a alma, porque é importante a gente entender os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos eles não são compreendidos de modo racional. É importante a gente compreender isso. Uma coisa é eu entender, por exemplo, o que é o frio, né? Eu vou ler um texto, o frio, ele faz isso no organismo, aquilo e outro. Outra coisa é eu passar frio. Uma coisa é eu sentir fome, outra coisa é eu ler a respeito da fome. Você vê que é completamente diferente. Muitas vezes a gente imagina que a gente sabe coisas a nosso respeito e num determinado momento cai uma ficha que a gente fala, poxa, mas era isso, como que eu não tinha percebido? É uma coisa óbvia que estava lá o tempo todo e a gente não percebia.
Por quê? Porque a gente estava lidando com ela de modo racional. E a gente precisa ativar o nosso emocional para que ele entre em contato com determinadas coisas. E é claro, a partir daí ele tem que traduzir. Ele tem que fazer esse meio de campo, né? entre o espiritual e entre o nosso racional concreto. E a partir do momento em que isso acontece, a gente se realinha, a gente se reequilibra e a gente, o que é mais legal no final de tudo isso, a gente aprendeu um montão de coisas. A gente aprendeu a respeito da gente, a gente aprendeu a respeito de alimentos, né? Dos nossos planos, dos nossos corpos, como eles funcionam. A gente acabou chegando um pouquinho mais perto de nós. Como eu sempre digo para vocês, o caminho espiritual é um caminho de atritos. Inevitavelmente a gente vai passar por atritos. E esses atritos ligados à questão da saúde, à questão da doença, muitas vezes eles acabam sendo bastante ativados. Por quê? Né? Porque às vezes a gente oferece resistência a alguns conceitos e a partir do momento em que a gente oferece essa resistência, né, algo no nosso corpo vai nos avisar a respeito disso. Por outro lado, também é interessante a gente perceber as crenças de cada um. Então, tem gente que acredita que pessoa espiritualizada é a pessoa que sofre, sabe? Então, veio nessa vida para queimar karma sofrendo. Também não é assim, né? A gente sofre porque a gente precisa do sofrimento para que a gente se conheça, mas a finalidade do autoconhecimento não é o sofrimento. Então, muitas vezes a pessoa ela acaba se acomodando no vitimismo, no papel eu sou evoluída, por isso eu sofro, eu sou espiritualizada, e ela acaba se acomodando dentro dessa questão e não fazendo nada por ela mesma. Quando eu digo, vocês percebam o quanto que é importante, a partir do momento em que o nosso organismo ele nos dá um sinal, ou ele nos diz alguma coisa a esse respeito, é importante que a gente reveja os nossos valores, que a gente reveja os nossos sentimentos. Aí muitos de vocês vão dizer assim, mas e as crianças? O que acontece com as crianças? No caso das crianças é mais interessante ainda. As crianças, elas estão, até os 7 anos de idade, elas estão presas num cordão umbilical astral ligado à própria mãe. Ou seja, na grande maioria das vezes que a criança adoece, o problema não está nela, o problema está na mãe ou no relacionamento entre a mãe e o pai. O meu amigo, que era médico, ele era pediatra, e ele dizia o seguinte, toda vez que a criança adoece, o casal está com problemas. E no momento em que essa criança adoece, o casal acaba se esquecendo dos seus problemas e acaba se unindo novamente em função da doença da criança. Ou seja, até mesmo a doença de uma criança, a doença de um animal de estimação que a gente gosta muito. Sabe, a gente não precisa ter a doença, mas o simples fato da gente lidar com a doença faz com que a gente perceba uma série de coisas que precisam ser revistas, e a partir do momento em que a gente percebe isso, a gente adquire a saúde verdadeira, que nada mais é que o equilíbrio, como eu acabei de dizer, entre o corpo, a alma e o espírito. Isso, né, vai produzir uma série de ciclos, eles vão ser cíclicos, a gente passa por um desequilíbrio, depois equilibra, depois vem outro desequilíbrio, depois outro equilíbrio, e assim a gente vai passando por sucessivas questões durante a nossa vida, até que no final a gente talvez tenha aprendido alguma coisa, ou a gente não tenha aprendido nada, né? Mas aí, como a eternidade não tem pressa, existem outras vidas aí para a gente voltar, para a gente refazer, para a gente repensar as coisas agora em outras condições. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer. Espero que vocês gostem. E semana que vem tem um especialzão do mês. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.